Você vai ver no programa de hoje. Com processos robustos e assistência técnica qualificada, Cocan desenvolve o setor de HF no meio-oeste do estado. Aprofundar mais os negócios em HF. Produtores de cebola, alho, cenoura e de tomate estão satisfeitos com os resultados das lavouras. Graças a Deus tem dado resultado. Cicobi apresentou os números de 2019 e neles consta a surpreendente marca de 1 milhão de associados. Deixo de pagar tarifas. Fetaesc reelege José Walter Dresch para mais um mandato de 4 anos. Melhores condições de vida para os trabalhadores. Esse movimento cooperativista e do agronegócio você vê aqui a partir de agora. Bem-vindos ao Mundo Rural. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi. Venha conhecer o real valor do nosso tempo. O Sesc, Sescope Santa Catarina. Cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. E Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Olá, amigos cooperativistas. Santa Catarina sempre teve um papel importante na produção de hortifruti granjeiros. Afinal, daqui sai boa parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. São produtos rastreados com vigilância total feita pelos órgãos de fiscalização do Estado. E nessa safra, as culturas se comportaram bem. A equipe da TV Coop esteve no meio-oeste acompanhando a colheita deste ano. O tomate, a cebola, o alho e a cenoura são hortaliças importantes dentro da cadeia agrícola do estado. E a região do meio-oeste tem um papel de destaque nesse movimento todo. Só no município de Le Bon Regis, os hortigranjeiros sustentam perto de 1.500 famílias rurais. No caso da cebola, a cultura deste ano apresentou alguns contratempos por causa de uma virose que queimou parte das plantas. Mas a produtividade foi boa e não deve comprometer o resultado final. Só nessa empresa beneficiadora em Le Bon Regis serão selecionados 3 milhões de quilos de cebola. Isso de um total de 15 milhões que o município produz. Todo esse movimento mostra a força do produtor do meio-oeste catarinense. A cebola depende de folhas para encher o bulbo. Quanto mais folha, maior é o bulbo. Se ela vai perder a folha muito antecipadamente, o que acontece? Bulbo pequeno e sem casca, sem qualidade. Acaba que tem lavouras que nem foram colhidas, né? Cebola que deu muito problema não é colhida, fica na lavoura e gradeia e não compensa nem trazer para o barracão. Mas as que passaram no teste passaram bem. As cebolas que não deram esse problema são sadias, né? São bem... Nossa cebola aqui da região é uma cebola conhecida no Brasil inteiro por ser de alta qualidade. É uma cebola que tem cor, que tem firmeza, que ela tem um sabor muito especial por causa do nosso clima. E por causa da nossa região, do nosso solo, né? Condições edafoclimáticas daqui são ideais para a produção de alho, de cebola, de tomate. E no caso da cebola, claro, as que não deram problema são de excelente qualidade. No caso do alho, o clima que atrapalhou a cebola foi excelente para a cultura. A produtividade deve bater em 13 toneladas por hectare, bem acima dos 8 de média no estado. Aqui, no paiol da empresa Agroquerência, parceira da Cocan, o processo de pré-secagem já começou. Esse ano tivemos uma safra muito boa, foi um ano que correu excelente para a cultura do alho. Aí chegando numa produtividade alta, de produto de qualidade, foi um ano excelente para o alho esse ano. E anima o produtor, né, que ele andava meio cabisbaixo. Isso, dá uma animada, acaba animando a gente, né? E porque nós vinhamos um ano passado muito ruim, esse ano, além de ter produção boa, qualidade boa, o preço tá excelente também. Como toda cultura, ela é cíclica, né? Isso mesmo, é bem assim mesmo. Por que tem explicação a cebola ter sido afetada e o alho às vezes é plantado do lado, não é afetado por doença? O clima atrapalhou a cebola, não atrapalhou o alho? Até por causa da questão, elas são quase
culturas irmãs, mas aqui tem o alho, hoje é feito um trabalho, tirado o vírus dele, né? Hoje começa com geração 0, geração 1, geração 2. Até às vezes isso vem ajudando muito hoje na produção do alho, essa limpeza que é feita na semente. E a cebola, daí às vezes ela é mais suscetível para certa virose, e o alho um pouco mais resistente daí hoje, né? Já na granja do seu Antônio Dal Bosco, a safra de tomate foi de encher os olhos. A alta produtividade e o preço muito melhor fizeram a cadeia se restabelecer depois de 2 anos de prejuízos. Nessa área de 21 hectares, seu Antônio vai produzir 550 caixas por 1.000 pés de tomates. Resumindo, serão 3 caminhões por dia saindo daqui. Esse ano tem sido um ano assim até mais favorável nas condições climáticas, tem ocorrido menos chuva, assim, num período longo, a chuva foram mais passageira. Tem sido um pouco mais assim próprio para a cultura e inclusive para o manejo das pragas, das doenças, tudo isso tem facilitado o nosso trabalho um pouco melhor. É um ano para saborear. Olha, a produtividade a gente não pode se queixar. De antemão, essas condições climáticas, e a gente tem usado umas tecnologias assim, mais ou menos de ponta, e graças a Deus tem dado resultado. Então nessa parte de produtividade também não podemos se queixar. A questão de preço, é a oferta e a procura, tem sido variável aí, vamos ver o que vai dar daqui para frente, existe perspectiva um pouco melhor, mas é um ano sim que podemos dizer que é considerado razoável no momento. Os 2 anos passados não foram bons? Não. Os anos anteriores, para mim, principalmente, ele tem sido um pouco ruim devido a uma frustração de safra, deu muita chuva, deu chuva de pedra e também as condições têm dado errado para mim. E os preços também não foram muito bons. No caso do André, todos os 30 hectares da propriedade são exclusivos para a cenoura. São 17 anos trabalhando na cultura, que este ano deve bater em 78 toneladas por hectare. Por aqui, a cada 7 dias, o ciclo de colheita recomeça. Este ano, no começo, meados aí de novembro e dezembro, até dia 15 de janeiro, os preços estavam muito baixos, né? Devido a muita oferta no mercado, né? R$10, R$8. Agora nesses 15 dias para cá, deu uma boa reagida. 35, 38. Agora, a esperança nossa agora é que melhore ainda mais devido à baixa oferta agora, devido às chuvas que deu lá para cima em Minas, São Paulo, né? Como é que se comporta a cultura? Como é que é o desenvolvimento dela? O desenvolvimento dela aqui na nossa região, ele não é tão rápido que nem as regiões de São Paulo, Centro-Oeste, lá, Minas, que lá é mais quente. Aqui durante o dia é uma temperatura amena e à noite é frio. Então ela demora mais, ela vai na faixa de 120 a 135 dias. E lá em cima, no Centro-Oeste, é 90 dias, né? E você produz o ano inteiro? Praticamente o ano inteiro. Nós começamos a colher em dezembro e paramos em junho. Então fica uns 2 meses, 3 ali sem colheita. Esse desenvolvimento todo, com índices produtivos elevados na cultura de HF, um personagem central se destacou: a Cocan. Com ela, o sucesso chegou, se instalou e nem pensa mais em sair daqui. De 2016 para cá a gente começou a aprofundar mais os negócios. E 2018 foi onde nós tomamos a decisão, não, nós vamos trabalhar, vamos começar a trabalhar mais firme e aprofundar mais os negócios em HF. Porque ela é uma cultura importante para Lebon Regis, para a região, né, gira bastante negócio e nós precisávamos preencher aquela lacuna que o trigo deixou do faturamento, enfim, nós precisávamos preencher aquilo ali e nós encontramos na HF essa oportunidade. Esse é o papel do cooperativismo. Ao unir as pontas da cadeia, ele gera satisfação coletiva. O quadro Relembrando dessa semana vai mostrar o censo agropecuário realizado pelo IBGE, que revelou a nova face do meio rural catarinense. Segundo o levantamento, o setor agrícola encolheu e também está ficando mais velho. Revejam. Agora basta um celular, com internet, claro, e pronto. O mundo do agronegócio vai estar na palma de sua mão.
O aplicativo lançado pelo governo catarinense através da Secretaria de Estado da Agricultura vai levar ao homem do campo todas as informações da cadeia alimentar. É um amplo conjunto de dados que chegou para colocar o mundo real em sintonia planetária. O objetivo desse aplicativo é diminuir a assimetria de informação. O produtor vai ter, então, maior capacidade de negociação. E isso é fundamental atualmente. O evento, que aconteceu no Salão Nobre da Ipagre, em Florianópolis, reuniu todos os atores desse imenso universo agropecuário. Na oportunidade, o CEPA, Centro de Pesquisa Socioeconômico do Estado, também fez o lançamento da Síntese Anual da Agricultura. A síntese deste ano traz alguns dados importantes em relação à cadeia produtiva catarinense. A primeira constatação é de que o campo está envelhecendo, com mais homens do que mulheres no meio rural. Outro dado relevante é de que o número de propriedades vem diminuindo. Na contramão de tudo isso, há a modernização dessas propriedades, com investimento pesado em tecnologia. Essas informações são dados oficiais, né? Que vêm de todas as entidades que já foram citadas aqui, né? Então, próprio IBGE, próprio SIDASC, Ministério da Agricultura, SEASA, quer dizer, todos estão informações oficiais, então, o que pode talvez trazer diferença de outros órgãos, talvez seja a metodologia que você use para fazer os cortes, para fazer chegar aos números finais, né? O relatório apresentado pelo engenheiro Tabajara Marcondes trouxe um compilado de todas as culturas produzidas no estado. E também algumas informações pertinentes. Por exemplo, Santa Catarina possui 183 mil propriedades rurais, mas já teve, na década passada, mais de 200 mil. E é um setor que emprega perto de 500 mil pessoas. Um detalhe que me chamou a atenção, que o meio rural está envelhecendo, né? Isso é uma preocupação que precisa ter com sucessão? Domar, na verdade, boa parte disso que a gente constata com esses números que a gente analisou na síntese, eles são decorrentes dos aspectos demográficos. Quer dizer, a partir do momento que a gente, ao longo dos anos, por conta, às vezes, até de rentabilidades negativas na agricultura, muita gente optou por procurar outras atividades. E um outro aspecto que a gente não pode esquecer, além da questão do envelhecimento da população rural, é que o jovem rural de Santa Catarina, ele teve acesso à escola, então é um jovem preparado não só para trabalhar na agricultura, diferentemente do que acontecia com seus pais e principalmente com seus avós. Então, a partir do momento que é um jovem preparado para muitas oportunidades, a agricultura passa a ser uma delas. Se ele encontra oportunidades em outras áreas, obviamente que ele vai optar para aquilo que é mais do seu interesse. E isso tem uma relação direta com a questão do envelhecimento, né? À medida que a gente tem um processo de envelhecimento dos chefes dos estabelecimentos agropecuários e os seus filhos optaram por outras atividades, a gente automaticamente não tem sucessor na atividade. O relatório mostra ainda que Santa Catarina possui 6,4 milhões de hectares cultiváveis, de uma produção sustentável. Afinal, o estado possui 40% de seu território com mata nativa. A novidade deste ano foi que tanto o Infoagro como a Síntese já estão dentro do viés do novo governo, de não mais utilizar papel. Podemos afirmar sim que é um momento histórico, porque nós estamos dando um passo, né? Que é um passo que eu chamei no início de revolução, mas é uma revolução digital sim, porque nós sempre fizemos muitas publicações escritas, impressas, e é um momento não só do programa Governo Sem Papel, mas é um momento de repensar ambientalmente, é um momento de economia. Então nós estamos também colocando essas publicações de formato digital. E assim o governo catarinense cumpriu a sua missão de manter o agronegócio ativo, porque é nele que está a sobrevivência econômica do estado. Depois dos comerciais, vamos falar dos números do Sicobi e das novas diretrizes da FETAESC. Com mais de 1 milhão de associados, o Sicobi mostrou seu poder de atuação no estado. A aproximação com o cooperado ainda é muito importante no sistema cooperativo. E a agricultura familiar de Santa Catarina segue com a gestão de José Walter Dresch. Seja um agricultor, de fato, bem informado para enfrentar os desafios do mercado.
Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, Osesc, Sescope Santa Catarina, Sescope Nacional e Fertilizantes Fecoagro. Temos mais de 1 milhão de sonhos, mais de 1 milhão de oportunidades. Temos mais de 1 milhão de conquistas e mais de 1 milhão de sorrisos. Porque já somos mais de 1 milhão de associados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Venha crescer com o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Cicobi, faça parte. O seu gado merece um alimento de qualidade, por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio oferece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Você é parte do cooperativismo catarinense, um modelo econômico que precisa da união das pessoas para gerar resultado e que tem na Osesc e no Sescope Santa Catarina as entidades parceiras para a representação e a promoção do cooperativismo. Elas atuam no apoio, na instrução e na difusão dos ideais de um sistema feito para quem escolhe não andar sozinho. Você movimenta o cooperativismo e o cooperativismo movimenta você. Se você tem planos para o futuro, procure o BRDE, porque o BRDE é um banco diferente. Aqui, ao invés de depositar dinheiro, você deposita sua confiança, seus sonhos e seus projetos. E tudo isso retorna na forma de desenvolvimento sustentável, empregos, renda e novos negócios. Porque onde tem o sonho virando realidade, tem a mão do BRDE. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. O ano de 2019 foi espetacular para o Cicobi, e é em todos os sentidos. Se somarmos as últimas 5 temporadas, então, a média de crescimento passou dos 100%. Agora, a grande notícia, além dos resultados econômicos que são importantes, foi a superação de uma marca. Hoje o Cicobi Central possui mais de 1 milhão de associados. Quando os olhos brilham e o semblante não reage, fica paralisado, é fácil entender o sucesso de uma corporação. E foi contando assim em números que o Cicobi Central mostrou o desempenho em 2019. Um ano espetacular em todos os sentidos. Primeiro, que a marca de 1 milhão de associados foi ultrapassada. Segundo, que em ativos totais foram quase 17 bilhões. E terceiro, que em todas as operações de crédito, o Cicobi cresceu em média mais de 18%. É preciso reconhecer que essa história teve vários personagens. A começar pelo agricultor, que lá atrás foi o primeiro poupador da cooperativa. Depois, por alguns líderes que ajustaram esse sistema e, mais recentemente, pela equipe do presidente Rui Schneider da Silva, que trouxe eficiência e modernidade. Tudo isso fez o Cicobi atingir esse patamar. Esse conjunto todo veio muito sólido até aqui, né? Sim, a soma disso tudo, né? Mas em especial a compreensão do nosso associado e a confiança dele em continuar trabalhando com a gente. E não só continuar, trazendo mais pessoas, indicando mais pessoas para fazer parte do Cicobi. Porque o cooperativismo de crédito está provado que ele agrega renda às pessoas, agrega renda à sua família. As pessoas deixam de pagar menos juro, deixam de pagar
tarifas e tem um atendimento diferenciado. Composto por quase 6.000 colaboradores, o Cicobi tem outra marca importante para celebrar. Em 2019, de todas as transações feitas dentro do sistema, 78% foram realizadas por meio digital. Preparação das equipes, principalmente, né, para que elas percebam que o atendimento delas no dia a dia, o contato, a aproximação com o cooperado ainda é muito importante no sistema cooperativo. Mas a gente tem esse olhar carinhoso sobre o nosso quadro de associados, sobre as nossas cooperativas e com certeza o sistema Cicobi continuará crescendo, seja de forma digital ou no atendimento personalizado. O sucesso de todo esse empreendimento, que começa lá na base, se deve aos processos de gestão. O regramento das atividades, desenvolvido ao longo dos anos, fez com que o Cicobi Central afinasse as operações do dia a dia, buscando sempre a melhor eficiência. No mundo corporativo, como numa instituição financeira, até por força de leis, nós somos obrigados a gerir os riscos que a gente fala. A gente diz muito que é mitigar os riscos, né? Então tem uma gama de riscos que a gente precisa observar na hora de executar, na hora de liberar o crédito, na hora de emprestar, na hora de formalizar uma operação, para que a gente não tenha perdas com isso, né? E para tudo isso é principalmente a nossa formação, a educação que a gente faz isso, a gente desenvolve muito, se preocupa muito em fazer isso para deixar as pessoas com um conhecimento muito forte para poder atender muito bem o associado lá na ponta. E isso tudo é uma questão de sinergia, né? Para que a execução ela seja a mesma em cada cooperativa, né? Para que o todo funcione de uma maneira só. Exatamente. Então tem algumas linhas que a gente fala que é processos padrões, né? Isso também está dentro dos riscos e do desenvolver um processo igual. A cooperativa pode ser de tamanhos diferentes, mas estando num sistema, no Cicobi, nós temos uma linha de trabalho que é igual para todo mundo. Então isso é muito reforçado também na capacitação, na gestão de risco, nos controles que a gente precisa executar. Então assim, somos diferentes em alguns pontos, mas somos iguais no processo padrão para sermos identificados como Cicobi, como uma marca única. E para aumentar ainda mais seus resultados, o Cicobi está lançando uma campanha que tem como foco central o associado, ou os novos que estão por vir. E nós temos que trabalhar então nesse sentido aí e trazer um atrativo, porque senão a gente não consegue mostrar para ele. Pô, mas num banco é assim, cooperativa é a mesma coisa? Não. Cooperativa não é a mesma coisa. Cooperativa de crédito é uma instituição financeira onde o associado é o dono, né? Ele movimenta no negócio que é dele. Quanto ele mais movimentar, mais participação ele vai ter, mais benefício ele vai trazer para a comunidade. E isso é muito importante no dia a dia da cooperativa e do associado. E assim, com profissionalismo, o Cicobi mostra a sua verdadeira face, a da transparência. Santa Catarina sempre esteve bem representada pelas federações que defendem o agronegócio. Seja pela FECOAGRO, que protege a bandeira do cooperativismo, seja pela FAESC, que defende os produtores rurais, ou pela FETAESC, que dá segurança ao trabalhador do campo. Entidades co-irmãs. E no caso da FETAESC, a reeleição da diretoria indica que as parcerias vão seguir adiante. Você sabia que 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros vem daqui? É isso mesmo. Tudo isso tem o DNA da agricultura familiar. E parte desse sucesso se deve aos 164 mil estabelecimentos rurais que estão em território catarinense. Todos eles, há mais de 50 anos, são protegidos pela FETAESC, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Estado. Presente em 214 municípios do estado, a FETAESC tem buscado se aproximar cada vez mais das instituições, sejam bancos públicos ou privados, prefeituras e até mesmo as cooperativas de crédito ou agropecuárias. E esse movimento todo fez a FETAESC chegar mais longe e cada vez com mais eficiência. E um grande desafio nosso é não perder nenhuma das políticas públicas que nós conquistamos no longo do tempo, que dá melhores condições de vida para os trabalhadores, que garante a sucessão rural, que faz com que nós tenhamos no futuro agricultores preparados. Nós precisamos de construir parcerias fortes com o Senar, com as cooperativas, com todos aqueles que trabalham direta e indiretamente com a agricultura, para que nós tenhamos agricultores no futuro bem preparados para enfrentar o mercado, para enfrentar as demandas que o mercado exige e o consumidor também. Então essa é a nossa expectativa, fortalecer a nossa instituição e, acima de tudo, a nossa agricultura catarinense.
2020. Eleito para um terceiro mandato, o presidente José Walter Dresch já tem suas metas bem definidas. Entre elas, e talvez a mais importante, a defesa do setor. Nós precisamos ter um agricultor modernizado, se essa é a palavra que nós podemos usar nesse momento. Um agricultor que se utilize das ferramentas que estão aí disponíveis na comunicação, no uso da internet, que ele possa ser aquele agricultor que vai fazer o GTA lá da casa dele, que vai fazer a nota fiscal eletrônica, que vai poder participar de licitação para vender produtos, enfim. Tem que ser esse agricultor que trabalha de forma conjunta com os outros agricultores, que faz opção pelo associativismo, pelo cooperativismo e seja um agricultor de fato bem informado para enfrentar os desafios do mercado. Nesses mais de 20 anos defendendo a bandeira do setor, Dresch viu o segmento melhorar muito. Foi-se o tempo da agricultura pobre, do agricultor coitadinho. Principalmente nós, a FETAESC, que representa a agricultura familiar, em alguns momentos, aqui em Santa Catarina a gente já superou isso, mas em alguns momentos nós somos vistos como alguém que faz agricultura de subsistência. Aquele agricultor que era pobre, aquele agricultor, o coitadinho. Isso já passou. Hoje o agricultor é uma profissão. Ser agricultor, ser produtor rural hoje é uma profissão, inclusive uma profissão muito bem vista pela sociedade e respeitada pela sociedade, até porque nós produzimos alimentos. Então nós temos uma agricultura totalmente diferente. Eu vivi um período, claro, na minha juventude, na minha infância, na agricultura, pequena agricultura do oeste de Santa Catarina, aonde tudo aquilo que não servia para nada das outras profissões, das outras atividades, servia para o colono, para o agricultor. Isso já passou, faz muito tempo. Com 90% dos trabalhadores rurais formados na base da agricultura familiar, defender esse exército de bons homens e mulheres é a tarefa de todos. Dito isso, a gente vai encerrando o programa de hoje. Para rever os nossos conteúdos, você já sabe, é só acessar o site da FECOAGRO e também o Facebook. Fiquem todos muito bem, com saúde e até a próxima semana. Tchau!